Então, pessoal, hoje nós vamos falar de trigonometria no triângulo retângulo, um assunto que vocês já estudaram no nono ano, nós vamos rever ele aqui novamente. Então, primeiramente, nós estudamos dentro do triângulo retângulo o teorema de Pitágoras. Aí nós conseguimos identificar quem é a hipotenusa, né? E quais são os catetos. Quando eu falo de trigonometria, aí nós vamos trabalhar três relações trigonométricas, que são seno, cosseno e tangente. Esses catetos eles vão ganhar uma outra denominação, eles vão ganhar algo a mais. Então, essa nova denominação nós vamos chamar, dependendo da posição que ele está, pode ser o cateto oposto ou o cateto adjacente. Tudo isso vai depender do ângulo. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar somente do seno e cosseno. Então, vamos lá. Primeiramente, nós podemos identificar aqui a nossa hipotenusa, né? É bem fácil de identificar ela, acredito que ninguém tenha dificuldade. Então, a hipotenusa, ela é sempre oposta ao ângulo de 90 graus. É aquela que está lá na frente do ângulo de 90 graus. Então, no caso aqui, o nosso C, nós vamos chamar ele de, esse lado vai ser a nossa hipotenusa. Agora, como eu vou classificar os outros dois catetos A e B? Quando que vai ser cateto oposto? Quando que vai ser o cateto adjacente? Isso depende. Depende do que, professor? Vai depender do ângulo que eu escolher. Um exemplo aqui, ó. Vamos supor se eu escolher o ângulo alfa, tá? Escolhi o ângulo alfa. Então, vou botar aqui assim para alfa. Escolhi o ângulo alfa, agora eu quero saber como eu vou classificar o cateto A e o cateto B em relação a alfa. Bem simples, ó. Cateto oposto é quando estiver de frente para o ângulo, ó. Então, quem é que está de frente para o ângulo? É o cateto A. Então, nesse caso, esse cateto vai ser o cateto oposto. Então, aqui nós temos que A é o cateto oposto. E como B está ao lado de A, ó, então aqui está lá ao lado de alfa, desculpa, ele vai ser o nosso cateto adjacente. Então, é o cateto adjacente. Esse cateto oposto, nós vamos chamar ele assim, ó, de CO, e o cateto adjacente nós vamos chamar de CA, só para facilitar e não ficar todo momento escrevendo isso. Fizemos essa denominação para alfa. Agora, se eu pegar e fizer essa mesma denominação para o beta. Então, agora para beta. Vamos fazer aqui. Mesma coisa. Então, para beta. Vou olhar quem é que está na frente do beta, quem é que está no outro lado. Quando ele está, quem é que o beta está vendo, né? Vamos ver aqui o lado B. Então, ele é oposto a beta. Nesse caso, posso falar que o cateto B é o cateto oposto a esse ângulo beta, né? E como A está ao lado de beta, ele é o cateto adjacente. Adjacente. Então, é importante prestar atenção aqui que eu não vou ter o cateto oposto fixo nem o cateto adjacente fixo. Eu vou ter ele de acordo com o ângulo que eu vou utilizar. Então, oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, ela é fixa, então a hipotenusa é sempre hipotenusa. Agora, se eu falar de A e B, vai depender do ângulo que eu utilizar. Se eu olhar o ângulo alfa, o cateto oposto a alfa é A, o adjacente é B. Agora, no momento que eu olho o ângulo beta, eu tenho o oposto a beta B, e adjacente a beta, o cateto A.
Então, tem que olhar de acordo com o ângulo para saber quem são eles. Mas agora, como nós vamos relacionar esse cateto oposto e o cateto adjacente e a hipotenusa e o ângulo? Então, como que nós vamos fazer a união de todos esses elementos? Para isso, entram as relações trigonométricas. Então, nessa aula nós vamos estudar duas relações trigonométricas. A primeira delas, vamos usar aqui, vai ser o nosso seno. Então, no caso, teria o seno de alfa, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Nesse caso aqui, o seno de alfa, nós temos que é o cateto oposto a alfa, quem está na frente dele é o A, sobre a hipotenusa, que é o lado C. Então, aí o C vai ser, a hipotenusa não vai mudar, né? Agora, se eu pegar o ângulo beta, já muda. Então, novamente, ó, cateto oposto sobre hipotenusa, essa vai ser a relação do seno, sempre, cateto oposto sobre hipotenusa. Agora, como eu tenho o ângulo beta, quem é oposto a beta? Vamos olhar aqui que ele está vendo aqui o lado B, sobre a hipotenusa, que é C, e não muda, tá? Agora vamos olhar aqui o cosseno. Então, mas quem é o cosseno? Vamos pegar aqui. O cosseno de um ângulo alfa vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente a alfa? Então, vai olhar aqui alfa, quem está ao lado dele, que está junto, né? B sobre a hipotenusa, que é C. E quem é o cosseno de beta? Então, mesma coisa, cateto adjacente sobre hipotenusa. E nesse caso, quem está ao lado de beta, que é o meu adjacente, é o lado A, sobre a hipotenusa, que é C. Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, é importante identificar esses lados de acordo com o ângulo que está sendo dado. Então, vamos resolver aqui um exemplo para ficar um pouco mais claro o que nós estamos fazendo aqui. Então, aqui ele deu o triângulo e pede para calcular o seno do ângulo A e do ângulo B. Então, calcule o seno de A e o seno do ângulo B. Então, vamos lá, o seno de A. Então, o seno de A eu sei que vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto a A? Ó, se eu tenho o ângulo A aqui, eu tenho que olhar quem está na frente dele. Quem está na frente dele é o 6. Então, cateto oposto 6. Hipotenusa, quem é oposto ao ângulo de 90 graus. Quem está na frente do ângulo de 90 graus. Então, nós vamos observar que a hipotenusa está aqui, ó, que é o nosso 10. Podemos dividir por 2, para simplificar. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Nós temos uma fração irredutível, então essa é a resposta. O seno, nesse caso aqui, nós vamos ter um número. Ó. Eu não estou dando o seno de alfa, o seno de A é 3/5. Então, sempre que o problema chegar dessa forma, vocês não precisam se preocupar em calcular ângulo, nada disso. O seno de beta, mesma coisa. Cateto oposto sobre hipotenusa, só que agora muda. Se eu pegar o B, quem é o que está ao outro lado de B? Olha lá, vai ser o 8. Ó, que está de frente para ele é o 8. Sobre a hipotenusa, continua sendo 10, não muda, lembra? Podemos dividir por 2. Isso vai resultar em 4/5. Então, o seno do ângulo B equivale a 4/5. Tá? Esse tipo de exercício é somente isso que vocês vão fazer. Ah, mas que ângulo é esse, professor? Se vocês pegarem uma calculadora, tem que ser uma científica, vai ter a função arco-seno, e vocês podem aplicar 4 sobre 4 dividido por 5, aplica a função arco-seno, ele vai dizer quem é o ângulo B. Então, 3/5, ele vai dizer quem é o ângulo
A, tá? Vamos para o exemplo 2. Agora nós não temos o seno mais, nós temos a função cosseno. Nesse caso aqui, ó, o cosseno, nós vimos anteriormente que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, se eu quero calcular o cosseno de A, eu vou ter o cateto adjacente, que é o que está aqui, ó, ao lado do ângulo. Então, o que está junto dele, que vai ser, no caso, 8. Sobre a hipotenusa, novamente, ó, oposto a 90 graus, o ângulo de 90 graus, nossa hipotenusa aqui é 10. Dividimos por 2. Isso aqui vai resultar em 4/5. Mesma coisa para o ângulo B, então, vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Isso vai ser igual ao meu cateto adjacente. Se eu olhar o ângulo B, que está aqui, quem está ao lado dele é o 6. Então, 6 sobre a hipotenusa continua sendo 10. Vamos dividir por 2. Isso vai resultar em 3/5, tá? Então, esse é o resultado do cosseno.